Estamos aqui mais uma vez com o livro Mais Esperto que o Diabo. E hoje eu vou ler uma parte para vocês do capítulo 8, Propósito Definido. Eu vou ler uma parte e vou parar para explicar. Vá em frente agora e descreva como as pessoas negligenciam o privilégio de ser livres e autodeterminadas por meios da indefinição e da alienação. Então, aqui o que o diabo fala? Vocês lembram que o diabo é a nossa cabeça no livro, tá? Não é em si o diabo. E aqui ele fala que já fez muitas referências sobre esse princípio, mas ele vai entrar para explicar certinho o que funciona. Aí ele fala: começarei no momento do nascimento. Quando a criança nasce, ela traz consigo nada além do corpo físico, representando os resultados da evolução de milhões de anos de seus ancestrais. A sua mente é um branco total. Quando a criança alcança a idade da consciência e começa a reconhecer os objetos do seu entorno, ela também começa a imitar outras pessoas. A imitação torna-se um hábito fixo. Naturalmente, a criança imita antes de tudo seus pais, e aí depois ela começa a imitar os seus instrutores religiosos e professores da escola. A imitação estende-se não somente à expressão física, mas também à expressão do pensamento. Então, o que ele está falando aqui é super real. O que eu sempre falo, a criança aprende por imitação, certo? Então, aqui ele está explicando isso. Que a imitação, além da expressão física, é também a expressão do pensamento. Se os pais de uma criança têm medo do diabo e expressam esse medo de tal forma que a criança consiga ouvir, essa criança adquire o medo através do hábito da imitação e acaba armazenando tudo isso no seu sub e no seu inconsciente como uma crença real. Então vamos colocar que não seja o medo do diabo, que seja medo de bicho-papão, que seja medo, algum outro medo, de cobra, do escuro. A criança internaliza aquilo, certo? Os pais também acham que quando eles falam, as crianças escutam. Algumas vezes sim, mas eles vão imitar o que você faz. Então, se você, pai, tem medo do escuro, se você tem medo de briga, se você tem alguma reação, a criança está internalizando a sua maneira de ser e está sendo como você, que é o que ele fala aqui no livro. Dá outro exemplo aqui, que esse medo é acionado ao mesmo tempo no temor passado dos seus pais para a criança. Essas duas formas negativas de imitação e limitações ficam armazenadas no subconsciente de forma a serem utilizadas pelo diabo mais adiante em suas vidas. Então, vamos concluir. A criança aprende por imitação a limitar, guarda essa palavra. A criança aprende por imitação a limitar a sua força do pensamento, preenchendo a sua mente com inveja, ódio, ganância, luxúria, vingança e todos os outros impulsos negativos do pensamento que destroem toda e qualquer possibilidade de definição de propósito. Enquanto isso, eu, o diabo, me hospedo na mente dessa criança e induzo a alienar-se até que eu tenha controle total sobre ela. E o que ele diz mais no finalzinho, o autor escreve: pelo que eu pude entender de todas as suas afirmações, você tem que ganhar o controle das pessoas enquanto elas ainda são muito jovens, sob pena de perder a oportunidade de controlá-las. Aí o diabo responde: sim, eu prefiro possuí-las antes delas tomarem conta de suas próprias mentes. Uma vez que uma pessoa aprende ao real poder dos seus próprios pensamentos, ela se torna positiva e então é muito difícil que ela se submeta a mim. Na verdade, não tenho poder sobre nenhum ser humano que descubra e use o princípio da definição do propósito. Gente, esse livro é muito bom. Então, o que está querendo dizer aqui? Vamos trocar e vamos pensar que não é o diabo que está falando, são pensamentos ou coisas ruins da nossa cabeça. Quando nós somos influenciados por alguém, quando nós somos não só influenciados, como nós acreditamos em alguma coisa e não pesquisamos, não mudamos o pensamento, quando nós não investigamos, quando nós não estudamos, a gente acaba se tornando vulnerável. E essas vulnerabilidades que aqui ele fala aqui que são tudo isso, todas as forças ruins do pensamento que preenche a mente com inveja, ódio e ganância, essas coisas nos prejudicam. Por quê? Porque a gente se torna alienado a algo ou alguém. E se o diabo é a nossa mente, se a gente se torna alienado a algo ou alguém, nós não conseguimos em si fazer o que deveria ser nosso, algo natural do ser humano. Então, onde a gente cria inveja dos outros, onde a gente quer se vingar de todo mundo, onde nós não temos e não criamos possibilidades. Então, olha, nossa, eu achei sensacional.
Que interessante a gente pensar nisso. A gente não pensa que a criança aprende só por imitação. A minha vida inteira é falar, gente, a criança aprende por imitação. Não adianta você falar, você fazer diferente, ela vai te copiar. E é assim. Então vamos parar para pensar, nós pais, nós professores, nós familiares que estamos diariamente com crianças, o que você está fazendo na tua vida e na tua casa que sai da sua mente que influencia o outro? Porque o que ele fala aqui, que ele quer que a criança seja alienada, que a criança cresça e não aprenda a pensar, não aprenda a ter seu direito de vir e ir, de ouvir. Então, uma criança alienada, ela acredita e ela confia plenamente e piamente no outro. Então, o que você está fazendo na tua vida, na tua casa, com as crianças que você tem influência? Qual é a marca registrada que você está deixando na vida dessa criança? Será que você está deixando ela ficar alienada e ela ficar com medo de tudo e de todos e não ajudar ela a pensar, mudar de opinião? Né? Porque se o diabo é a nossa mente, é daqui que está o problema. Se a gente não tiver uma mente saudável, uma mente sadia, uma mente que procura melhora, que lê, que tem saúde, uma mente que conversa, que procura novos ares, novas coisas, nós vamos ficar doentes e alienados. E é isso que ele fala aqui. Que ele não consegue possuir todo mundo. Porque as pessoas... Porque ele não tem poder sobre as pessoas. As únicas pessoas que têm poder sobre elas são elas mesmas. Então, se ela não acredita que ela é boa o suficiente, se ela acredita que ela é ruim, que ela não presta, que ela não vai conseguir, que ela não tem capacidade, ela se torna alienada. E essa alienação faz com que ela pare. Aí ela busca outros meios para se satisfazer e acreditar que ela consegue, superficialmente, adquirir os meios ou que ela consegue alcançar metade dos objetivos que ela se propôs, porque como ela é alienada, ela não consegue chegar ao patamar que ela se propôs. Nossa, é sensacional esse livro, eu tô quase terminando. Leiam ele, né? Então, assim, não se tornem pessoas alienadas a nada. A política, a seu marido, a sua mulher, ao pastor ou padre da igreja. A gente tem que parar para pensar. Nós temos influenciadores, nós temos pessoas que podem nos ajudar, nós temos meios para saber mais sobre isso, mas não se tornar alienado. Parar de observar e acreditar piamente nas coisas. Que nós possamos estudar, que nós possamos buscar melhora, que nós temos vários meios para aprender. A gente pode ler, a gente pode conversar, mas não acreditar em tudo que a gente vê. Nem tudo que a gente vê, nem tudo que os outros falam é verdade. E às vezes, nessa questão, nós nos tornamos pessoas alienadas e influenciadas pelos outros.